Olá, bem-vindos a mais um vídeo de história. Desta vez vamos voltar um bocado à Europa e à América e o vídeo vai ser sobre as mutações nos comportamentos e na cultura. E também isto vai desde as transformações na vida urbana até à crise dos valores e vamos falar também nas vanguardas da arte. Em primeiro lugar, vamos falar da descrença e do pessimismo. Ok, como é que isto surge? Todos sabemos que no século XX a Europa estava cada vez melhor, estava cada vez mais desenvolvida, até porque o século XIX foi próspero, e, no entanto, houve a Primeira Guerra Mundial. Então, todos os valores que eles tinham como certos, todo o progresso que eles achavam que era impossível de parar, parou. E de facto viu-se que a ciência, além de trazer coisas boas, também podia trazer coisas muito más, e o confronto foi do tamanho que foi, também por causa da ciência, por causa das armas que estavam agora disponíveis, etc. E também da globalização que havia e dos países já fazerem alianças uns com os outros. Portanto, aquilo que eles tinham como certo, que os europeus e os americanos tinham como certo, foi abalado. E começou a haver um pessimismo. Será que estamos no bom rumo? Será que vamos ficar bem para sempre? Será que a Europa e a civilização ocidental vai acabar? Então, se o modelo em que eles viviam o modelo em que eles acreditavam falhou e resultou como resultou, então eles procuraram modelos alternativos e pensaram, ok, se calhar nós achávamos que isto era perfeito, mas afinal se calhar não resulta assim tão bem. Então começaram a questionar todo o tipo de valores, instituições, por exemplo a Igreja, começaram a questionar os valores europeus, que na altura eram os valores judaico-cristãos, e portanto começou a haver uma contestação a todos os níveis. E o facto das pessoas não respeitarem ou tentarem desafiar os padrões acabou por gerar um relativismo, ou seja, ok, se calhar para vocês a opinião é esta e se calhar o melhor é isto, mas para mim e para o meu grupo a opinião é esta. E portanto começou aquilo que antes era uma norma geral para todos, passou a depender dos grupos e depender das pessoas. Portanto, deu-se uma anomia social, ou seja, não existe um conjunto de normas rígido que toda a gente segue e sabe que deve seguir. Isto gerou alguns problemas, como deixou de haver uma regra, uma linha que separasse o certo e o errado. A linha tipo andava de um lado para o outro consoante as pessoas queriam. E também ajudou a avançar alguns movimentos que na altura não eram tão bem recebidos ou ninguém os levava a sério. Agora que toda a gente começou a contestar tudo, estes modelos, por exemplo, o feminismo e o sufragismo, que eu vou explicar mais à frente, começaram a ganhar mais apoiantes porque viram, ok, se calhar eles até conseguem, se calhar a mudança é boa. E portanto vamos ver o que foi o feminismo. O movimento feminista, assim de forma mais organizada, teve início por volta de 1850, assim, a meio do século XIX. E nesta altura, agora, em 1910, 1920, teve alguns avanços. Primeiro, porque com a Primeira Guerra Mundial deu para ver que, de facto, as mulheres conseguiam substituir os homens em quase todas as tarefas e conseguiam, de facto, ser capazes de gerir os bens, de proteger a família, etc. Por outro lado, havia mais reivindicações. Por exemplo, as mulheres queriam igualdade jurídica, igualdade no trabalho, por exemplo, poderem fazer os mesmos trabalhos que os homens assim desejassem. Queriam também, por exemplo, igualdade económica, porque queriam ter a sua própria propriedade. Na altura as mulheres podiam receber o seu salário, mas era o homem que a geria, era o seu homem que a geria, e elas queriam liberdade para gerir a sua própria propriedade. Queriam igualdade social, ou seja, queriam poder fazer o mesmo que os homens, porque é que um homem pode fazer isto e uma mulher não, e isso vamos ver mais à frente na sociabilidade, na nova sociabilidade. Além disso, deu-se um movimento sufragista, ou seja, as mulheres queriam igualdade política e basicamente queriam ter direito ao voto. Ou seja, o sufragismo não é mais do que nós somos tanto pessoas como vocês, somos tanto cidadãos como vocês, contribuímos para o país e, portanto, queremos que a nossa opinião seja ouvida, queremos poder votar. Depois, a nível da igualdade social, não só porque queriam ser iguais, mas também porque agora podiam, porque agora tudo era relativo. As mulheres começaram a sair muito mais, a ir aos cafés, a ir aos bares, a andar na rua sem um homem, assim de forma mais livre, e havia uma nova convivência entre os sexos. Isto especialmente nas classes mais altas. Quando iam a uma festa, as mulheres falavam com os homens à vontade, deixava de haver aquela barreira de, ok, chegou o casal à festa, o homem vai ter com os homens, a mulher vai ter com as mulheres. Agora era tudo ao molho, cada um falava com quem quiser, portanto havia muito mais liberdade, os padrões já não eram tão rígidos. As mulheres passam a ter não só liberdade, mas também a vontade de ir às compras, de ver as lojas, experimentar as roupas, as joias, etc. E passam também a ter uma cultura de ócio, isto era comum a mulheres e homens. Por exemplo, antes a burguesia tinha aqueles valores mais de a família importa muito e todos devemos trabalhar e devemos poupar. Agora passa a haver um novo valor, que é o valor do descanso, o valor de a vida é boa. E basicamente, tipo, iam a spas, iam para a praia, viajavam, andavam de comboio só pelo prazer de viajar. Mais tarde surgiu a máquina fotográfica também. Portanto, começaram a divertir-se. Chama-se a cultura do ócio,
porque ócio significa não fazer nada, e basicamente eles descansavam. Depois outro termo que tem aqui no livro é a massificação da vida urbana, basicamente como as pessoas estavam todas na cultura do ócio, todas quem podia, estava na cultura do ócio, ou seja, ia a teatros, ia a festivais de entretenimento, ia ao cinema, ia aos shoppings, andava de comboio, e as cidades eram grandes e aglomeradas. Era difícil encontrar um lugar, quer fosse para estacionar bicicleta ou cavalo, sei lá, não sei como é que eles andavam, quer fosse para se sentarem, quer fosse para comprar bilhete, etc. Havia muitas filas, havia muitas pessoas, basicamente como existe ainda hoje nas grandes cidades. E depois, especialmente os mais jovens, viam todo este clima de festa e tinham os sentimentos negativos que tinham por causa da guerra e pensavam, bem, olha, vamos aproveitar a vida, não sabe quanto tempo é que dura, pelo menos se eu vivo agora, então vou aproveitar agora. Então foram os loucos anos 20 e basicamente compravam ao de barato, viviam ao de barato, tipo, há uma festa, eu vou, e tipo, pronto, eram maluquinhos, mas num bom sentido, pelo menos tipo, aproveitavam. E agora vamos falar sobre as concepções científicas, porque eles tinham o positivismo, que era a crença de que a ciência nos podia dar tudo o que queremos e que o progresso é bom e que o progresso estará sempre a acontecer, mas que esta crença foi abalada pela Primeira Guerra. Em primeiro lugar, uma das coisas mais chocantes para a comunidade científica foi também que Einstein descobriu a teoria da relatividade e destruiu o conceito que havia, basicamente mudou o paradigma que existia na física e no conhecimento do universo. Ele disse que existia uma quarta dimensão, que era o tempo e espaço, juntos, e portanto aquilo mudou de tal forma o paradigma que as pessoas ficaram, ok, nós tínhamos a certeza que era daquela forma, agora não podemos ter certeza de nada. Então também na ciência deu-se o relativismo. Ao mesmo tempo começaram a haver filósofos que punham a hipótese de haver várias formas de conhecimento e que a ciência só nos dava um deles. Por exemplo, o filósofo Henry Bergson defende que existem várias dimensões do conhecimento que escapam, por exemplo, à matemática e à física e àquilo que nós tínhamos como certo. Por exemplo, a atividade psíquica, tipo mediums e tudo mais, e o facto de lermos os pensamentos e conhecermos os nossos sonhos, que estava a aparecer por causa da psicanálise, já vamos falar mais à frente. Então ele sugere que existe uma forma de compreender melhor a essência das coisas, que é o intuicionismo, que é mais uma questão de sentir do que de facto perceber, é pela intuição. E então o pensamento positivista, que defendia que tudo funcionava de forma rígida e que as leis já estavam todas explicadas, deu lugar, tanto na filosofia como na ciência, ao pensamento relativista, que dizia que, ok, existem algumas coisas que nós não sabemos, existe mistério, existe desordem, e isso é ok, vamos descobrindo ao longo do caminho, e basicamente as coisas são um bocado subjetivas enquanto nós não sabemos tudo. Quanto à psicologia analítica ou psicanálise, existiu um homem chamado Freud, Sigmund Freud, e ele basicamente era um médico austríaco. E ele interessou-se pelo trabalho de outros dois terapeutas que utilizavam a hipnose no processo de tratamento para perceber o que é que se passava com os seus pacientes. E ele pôs a hipótese, e acabou por conseguir prová-la, de que nós temos 3 níveis de consciência: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Sendo que o primeiro é aquilo que nós conhecemos e estamos conscientes de, aquilo que nós percebemos e nos apercebemos. Depois temos o inconsciente, que é uma forma mais fechada da nossa mente e onde estão todos os nossos desejos e impulsos mais, digamos, instintivos e selvagens, mas que, como não são aceitáveis socialmente, nós reprimimos, que é para, tipo, deixamos na nossa sombra para que não transpareça para o mundo normal. E ele acha que através da hipnose conseguimos ir tirando fragmentos do nosso inconsciente, que é também onde estão então as chaves para percebermos o que é que se passa connosco. Os traumas mais profundos, por exemplo, estão guardados no inconsciente porque nós não queremos revelá-los, nós queremos escondê-los e esquecê-los. Então, através da hipnose nós conseguimos chegar lá e através da leitura dos sonhos, que é quando estamos de uma forma mais aberta, o nosso inconsciente não está tão fechado, conseguimos compreender melhor o que é que se passa. Isto revolucionou não só a psicologia, que passou a ter uma forma de explicar os fenómenos que até à altura eram inexplicáveis, influenciou também a ciência, porque é uma nova descoberta que veio a abalar então o positivismo, e influenciou a arte, porque passou a haver uma nova importância para a parte psíquica, para a parte do nosso interior, em vez de estarmos só a representar o nosso exterior. Por exemplo, o surrealismo baseia-se muito na psicanálise e na leitura dos sonhos. E agora a parte das vanguardas artísticas e literárias. Na parte da literatura não se desenvolve muito, mas nas artes tem vários estilos que vamos abordar e eu vou tentar fazer isto de forma resumida, porque não é bastante importante, não é daqueles conteúdos mais estruturantes, mas pode aparecer uma pergunta de vez em quando, especialmente no exame, portanto
Vou explorar isso. Em primeiro lugar, é preciso explicar como é que a arte tem sido nos últimos séculos. A arte tem sido uma representação exata da realidade. Eu olho para aquilo, eu tenho que fazer exatamente como ele está. Tentar manter o máximo de rigor possível, tentar que as pessoas olhem para um e olhem para o outro e seja difícil distinguir. Tentar que seja tudo perfeito e tudo centrado no homem. E depois surgiram estas vanguardas. Vanguardas significa aquilo que vai à frente, aquilo que é novo. Eu só decidi tipo, atacar o meu vídeo e. Ok, está incrível. Portanto, em primeiro lugar tivemos o fauvismo, que queria, acima de tudo, dar relevância à cor e a forma não importava tanto. Isto é algo que é comum às várias correntes que vamos estudar agora, mas acima de tudo o fauvismo queria saber da cor e queria liberdade para utilizar a cor, queria usar cores fortes e marcantes como os vermelhos e não importava muito se as cores correspondiam à realidade. Se eu quiser pintar o rio de azul, eu pinto de azul, mas se eu quiser pintar o rio de vermelho, também posso pintar de vermelho ou de amarelo. Os tons eram principalmente fortes e notava-se alguma imprecisão, que não é necessariamente por eles não saberem pintar, mas sim como forma de eu não preciso fazer bem, eu faço como eu quero. Depois temos o expressionismo, que faz acima de tudo crítica social e os temas são a miséria, a angústia. Portanto, se virmos quadros em que vemos, por exemplo, mutilados de guerra, pessoas pobres, catástrofes naturais, violência ou tristeza, acima de tudo, principalmente estaremos a falar de expressionismo. Mas outros traços são é um bocado impulsivo, individualista, ou seja, nota-se esses traços no quadro, eu estou a fazer isto de forma impulsiva, tipo, e tem grandes manchas de cor, de forma intensa, por exemplo, eu vou deixar aqui alguns exemplos, claro, para vocês verem, e basicamente trata a temática da miséria e da angústia, e tem tons contrastantes também. O cubismo, que surgiu em 1907, tem algumas partes importantes, porque é algo que o modernismo também faz, que é tentar representar os objetos, não como eles são na realidade, mas da melhor forma possível, e depois eles decidem como é que é essa forma de corrente para corrente. O cubismo acha que isso é representar todas as faces de um objeto. Portanto, eu se calhar estou a olhar para ali, e em vista de perspectiva, que era como os outros artistas desenhavam antes, de forma perspectiva, eu consigo fazer a representação 3D. Os cubistas acharam melhor fazer em duas dimensões, mas colocar as faces todas no papel. Ou seja, se a minha cara é isto, eu não vou dar estes contornos 3D, eu vou tipo espalmar este lado, uns ao lado dos outros, depois orelhas também, tudo em frente. E vocês podem ver isso pelos exemplos, parece tudo um bocado cúbico, um bocado retangular, ideia que vem do nome, cubismo, mas também porque eles querem representar tudo da melhor forma. As cores são principalmente monocromáticas, assim à volta de azuis, castanhos, cinzentos. Depois temos o futurismo, e se estás a ver este vídeo, provavelmente já estás a dar Álvaro de Campos em português, portanto é exatamente a mesma coisa. Ambos focam em exaltar o moderno, só que uns fazem-no pela arte e outros fazem-no pela literatura. Quanto à arte, eles tentam ao máximo colocar coisas modernas, coisas da indústria, dos automóveis, do movimento, da velocidade. Exaltam a guerra também, porque para eles, para os futuristas, a guerra é uma forma de progresso. Sempre que há guerra há progresso, por isso a guerra não é assim tão má. E fazem uma forma de composição fragmentada. E baseia-se um bocado também no cubismo, aproveita que o cubismo já lhe deu esta ideia e vai representar as coisas de várias perspectivas, de várias formas, em planos diferentes. Temos o abstracionismo, que é basicamente a expressão pura, sem associar a qualquer forma, porque para os artistas abstracionistas, o facto de termos, por exemplo, o azul ligado ao mar, está a destruir um bocado a ideia do azul, porque está a dar-lhe uma forma, está a dar-lhe movimento e deixa de ser o azul de forma pura. E também é uma forma de representar melhor aquilo que nos vai na alma, sem estarmos a tentar descrever o real, porque para eles a arte não é só descrever a realidade, a arte é a expressão pura de cada um e de cada indivíduo daquilo que nós sentimos. Depois temos o dadaísmo, que basicamente é uma forma de anti-arte, era um grupo de jovens que estava a procurar refúgio da guerra e que viam toda esta arte a acontecer e achavam que era ridícula e que, ok, bora criticar isto, bora mostrar que a arte é absurda. Então começaram a fazer coisas absurdas e as pessoas começaram de facto a achar, olha, isto é arte. Então meio que provaram o seu ponto. O objetivo deles era procurar tudo aquilo que fosse absurdo de forma compulsiva e ofender o público, ofender os artistas. E acabam por ter um manifesto, que é o manifesto dadaísta, e uma das partes lê: toda a arte pictural ou plástica é inútil, que ela seja um monstro que meta medo aos espíritos servis. Basicamente querem que a arte seja mal vista e que a arte seja finalmente aquilo que realmente é. Inútil e absurda e que ninguém queira saber.
Entanto, à medida que os anos foram passando, os absurdistas até começaram a ganhar algum público, alguns fãs, e então começaram a tornar-se artistas, ou seja, era exatamente aquilo que eles não queriam, e também começaram à medida que iam fazendo cada vez coisas mais absurdas, as pessoas ficavam, ok, é mais do mesmo, é absurdo, ok, é o que ele nos tem mostrado, portanto não é novidade. Então eles começaram a morrer, o movimento começou a morrer, e alguns deles viram refúgio no surrealismo. Há quando das teorias psicanalíticas de Freud, eles viram que de facto havia todo um mundo que podiam procurar dentro de si e continuar a fazer arte um bocado estranha, mas que tivesse alguma base, que tivesse algum tema, então partiram para o surrealismo. E o surrealismo basicamente é a expressão daquilo que nos é interior, a expressão dos sonhos, de um mundo onírico é dos sonhos, e portanto aquilo que se passa na nossa imaginação, algo mais fluido. Por exemplo, temos o famoso quadro de Salvador Dalí, com aqueles relógios, chama-se A Persistência da Memória, e tem basicamente relógios dobrados num mundo que tem vários planos. Portanto, de forma, é um bocado absurdo, mas tem tema e é baseado no inconsciente e nos sonhos, e portanto isso é o surrealismo. Pronto, espero ter ajudado. Este não é o meu tema forte, as artes não são o meu tema forte, mas espero que tenham percebido melhor, espero que tenham percebido as transformações na vida urbana, tudo também. E portanto, se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem por texto, é sempre mais fácil de explicar. Portanto, obrigado e boa sorte.